A ficção é uma viagem ao outro. A ficção te permite conhecer uma realidade que até então não faz parte daquilo que você conhece. E é justamente por isso que Antônio Cândido defendeu a literatura como um direito fundamental humano. Há pouco tempo atrás eu tive o desprazer de ver uma pessoa em posição política dizer que Capitães da Areia era um livro que jovens não deveriam ler por fazer determinadas apologias. Eu não preciso dizer para vocês que isso é nitidamente falta de contato com literatura de ficção, mau caratismo e falta de inteligência. Assim como eu já ouvi também dizerem que Quarto de Despejo não poderia ser considerado um clássico da literatura brasileira por conta dos erros ortográficos da autora. Quando Antônio Cândido disse que a literatura era um direito fundamental básico, ele estava falando sobre estrutura basilar do ser humano. E o papel da ficção é justamente esse: construir uma estrutura basilar, sólida, crítica, que apresenta realidades e faz com que você seja não só empático, mas que reconheça a sua posição dentro da sociedade. E o fato é que quanto menos uma pessoa consome ficção ao longo da sua vida, mais omissa e conivente ela é com a estrutura social. Ela é incapaz de enxergar fora da sua própria bolha. Sinceramente, eu não acho que a pessoa tenha lido Capitães da Areia para se dar o trabalho de fazer uma análise de fato coerente com a obra. Mas esse tipo de ataque a uma obra como Capitães da Areia também não é em vão. Quando você diz que uma obra tão importante como Capitães da Areia se resume às apologias que você disse que se resume, automaticamente você implementa uma influência sobre os pais, que em sua maioria não são leitores, de restringir essa obra dos seus filhos. Quando um professor indicar essa obra, esses pais irão se rebelar dizendo que os seus filhos não devem ler esse livro. E assim a gente perpetua a ignorância. E claro, tão importante quanto perpetuar a ignorância é mascarar a realidade. Afinal de contas, a gente precisa acreditar na meritocracia de que só é pobre quem quer. E que bilionários são bilionários porque eles mereceram e trabalharam para isso. E que não há nenhum efeito social. Voltando ao Antônio Cândido, quando ele defendeu a literatura como um direito fundamental humano, ele falava sobre dignidade humana, e essa dignidade não necessariamente é só para consigo, mas também para com o outro. O que é ser outra pessoa senão você? Esse é um dos motivos pelos quais se escrevem livros.